Oi, gente, como combinado, eu fiquei de corrigir a questão que eu apresentei para vocês do método PINT. E era uma coisa bem simples, eu tinha me passado e faço ela aqui agora com vocês. E depois eu faço mais um exemplo, tá? Num outro vídeo eu faço os métodos heurísticos que eu ainda não vou conseguir fazer aqui agora pela manhã, tá? Mas a gente já começa nesse. Então, voltando para ele, eu vou aqui fazer as correntes 160, 60, e aqui os valores de MCP: 18, 22, 20 e 50. Bom, a forma que a gente começa a resolver, aqui também considerando o ΔT mínimo, né, de 10 graus Celsius. A resolução ela parte para onde a gente vai ter o que? As correntes quentes. A gente vai abaixar os valores dela com um ΔT mínimo sobre 2. E as correntes frias, a gente vai subir com um ΔT mínimo sobre 2. Como o ΔT é 10, então esses valores aqui da parte de cima para as correntes quentes, eu vou subtrair 5, e esses aqui das correntes frias, eu vou subir 5. O diagrama, como o Marcel falou, ele lembra muito o diagrama de Hess. Então aqui recapitulando, reescrevendo, a gente vai ter 18, 22, apenas reescrevendo os valores de MCP aqui de uma outra forma, e 50. Que aí aqui, na forma de cascata, vai representar cada corrente. 270, então vai reduzir, ele vai reduzir 5, vai ficar 265. O segundo maior valor aqui é 220, que também vai ser, que também vai abaixar 5 graus. O próximo valor é 160, ou 160 aqui, porque esse daqui vai abaixar 155 e esse vai subir para 165. E aí agora esse daqui, 155. E aí, por fim, esses valores aqui já estão também em 215, que é o mesmo valor do que abaixou desse, né? Esse daqui subiu igual, e agora 60, aí eu abaixo também 55 graus Celsius. E aqui eles vão representar linhas, faixas de temperatura, onde eu vou calcular a entalpia de cada uma dessas faixas de temperatura, tá? Então aqui na corrente 18, ela está saindo de 270 a 160, ou seja, ela vai sair de 265 até 155. E ela vai de cima para baixo, que aqui é a nossa convenção, tá? A corrente com MCP de 22, ela está saindo de 220, ou seja, aqui 215, e ela vai até 60, ou seja, 55. De cima para baixo com as correntes quentes. De baixo para cima eu vou fazer com as correntes frias. Então aqui vai de 55, né, a corrente que tem o MCP de 20, ela vai até 215. E por fim, a de 50, ela vai de 165 até 215. Pronto. O que me resta agora é calcular quais são os deltas H, que aqui eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4, de cada um desses
de cada um desses intervalos de temperatura. No intervalo 1, a gente só tem uma única corrente atravessando o intervalo de 265 a 215, que é a corrente cujo MCP é o 18, é a nossa primeira corrente. Então aqui, como eu falei em sala, lembrando da fisicoquímica, o ΔH é igual ao calor, a pressão constante. Nos trocadores de calor a gente não tem variação em função da temperatura, uma variação muito grande de pressão, nem é para ver. Então aqui a gente considera que o calor trocado, na verdade, são ganhos entálpicos. Então esse valor aqui a gente vai calcular como a gente calcula a quantidade de energia térmica que é trocada entre as correntes, que vai ser o MCP ΔT. Então nesse caso aqui vai ser o MCP 18, e aqui eu não estou mantendo as unidades porque eu sei que está tudo no sistema internacional, exceto a temperatura em graus Celsius, mas os valores aqui são em watt por graus Celsius, tá bom? Então eu sei que vai se anular. Então 18 vezes o intervalo de temperatura, que é 265 menos 215. O segundo intervalo, já tenho todas as 4 correntes cruzando o intervalo de 215 a 265. Então, olha o que eu vou fazer. Ao invés de eu fazer 18 vezes o mesmo intervalo, 22 vezes o mesmo intervalo, e aqui mudando de sinal, mas também multiplicando, eu vou colocar todos os MCPs em evidência. Então, vai ficar 18 positivo, porque está descendo a convenção, tá bom? Mais 22, também está descendo. Aqui agora, voltando, menos 20, e aqui voltando, menos 50, vezes o intervalo de 215 menos 165. O terceiro, nessa mesma lógica, 18 mais 22 menos 20, 165 menos 155. E o ΔH4, só vai ter esses dois, vai ser 22 menos 20, 155 menos 55. A gente já fez esses valores em sala, tá? Não vou precisar aqui recalculá-los. Mas aqui deu 900 quilowatts. Aqui deu menos 1.500 quilowatts. Aqui deu 200. E aqui também 200. Pronto. Então, esses valores aqui a gente já determinou de cada um dos intervalos. Apenas repetindo aqui. E aí agora começa aquela continha de ficar pulando de um lado para o outro e fazendo somas e subtrações. Aqui é a aula que eu preparei para vocês, tá? Que eu fiz desse jeito. Aqui agora eu vou tentar fazer de uma outra forma, para não precisar fazer um outro desenho. E aí nesse mesmo desenho aqui, nesse mesmo espaço que a gente já utilizou, a gente vai conseguir fazer esse passo a passo aqui. Então, ó, no primeiro momento, eu saio desse intervalo de temperatura e agora eu vou para esse daqui. Então, eu saio daqui com 900 e venho para cá. Então, aqui nesse momento que eu saio daqui, digamos que eu estou com 900 de saldo. Quando eu já salto desse para esse, eu perdi 1.500. Então, meu saldo passa a ser menos 600. Cheguei em 200. Quando eu saio de 200, o saldo é menos 400. Chego em mais um. E quando eu saio dele, vai ser... eu vou perder, eu vou ganhar mais 200, então vai ficar um saldo de 200 positivo. Na sala eu estava falando que deveria repetir esse 200, mas não era isso. Nessa primeira
jogada de você sair fazendo as somas aqui, não é esse valor. Na verdade, você vai pegar o menor valor, ó, e mudar ele de sinal. E aí a gente refaz as mesmas continhas aqui, ó. Só que agora com um saldo de 600 positivo. Se eu já começo agora com 600, quando eu sair de 900, eu já vou estar com saldo de 1.500 positivo. Cheguei em menos 1.500. Quando eu saio, meu saldo é zerado, né? 1.500 menos os 1.500. Quando eu saio de 200, obviamente meu saldo vai ser 200, e quando eu saio do último 200, meu saldo vai ser 400 positivo, aqui também, tá? Nesse momento que eu saio, percebam, ó, eu fiz essa continha, esse jogo, de pegar o menor valor daqui desses, ó, 900 menos 600 menos 400 menos 200, o menor valor, eu vou inverter o sinal, e ao inverter o sinal, eu recomeço as contas, agora acrescidos dos mais 600. Aqui agora, digamos que aqui fosse zero, né? No início, então 0 mais 900 vai ficar 900, nesse caso 600 mais 900, eu já vou para 1.500. Quando eu chego aqui e já saio do ΔH2 para o ΔH3, eu encontro o zero. O zero é o ponto pint. E o zero, ou seja, eu obtive ele quando eu saí do intervalo de ΔH2 para ΔH3, que foi o valor aqui, ó. Eu saí desse intervalo, ó, quando eu cruzei essa linha, foi no intervalo de 165. Logo, esse é o ponto pint, como eu já falei aqui, mas as temperaturas pint, vou colocar assim, ó, ponto pint. A gente vai ter a temperatura quente, da corrente quente, que eu vou pegar 165 e acrescer o que eu diminuí, então vai ser 170. E a temperatura fria, eu vou subtrair o que eu tinha adicionado inicialmente, 160 graus Celsius. As informações param por aqui? Não. Esse mais 600 ali, aquele mais 600, é a quantidade, ou seja, digamos assim, é a meta de utilidade quente. E 400 positivo, aqui gente, ó, quilowatts, é a meta de utilidade fria. Então são essas informações que a gente obtém quando a gente trabalha com o método PINT, tá? Ele fica uma forma mais estruturada de se resolver. Não precisa ficar observando qual corrente eu começo a fazer as trocas, seja pelo, por exemplo, como a gente viu ontem nos métodos heurísticos, né? A gente precisa fazer escolhas. Às vezes, por exemplo, se fosse o método PD, aqui a gente tem as maiores temperaturas de saída das correntes frias igualadas. E aí, nesse caso, como é que fica depois, né? Então, posso escolher uma ou outra. Então, como vocês também se lembram da síntese e separação, os métodos heurísticos, eles trazem subjetividade. Mas é uma boa margem, um bom chute inicial para a gente conseguir um sistema já otimizado em um ótimo global. Mas o método PINT, ele já dá essa resolução já facilitada para a gente, ok?